Bom dia, meu povo. Eu hoje estou aqui na rocinha. O meu filho fez umas plantações de cará, acho que é caranhame que fala. Os bichinhos estão crescendo. Tem essa plantação aqui na horta lá embaixo, tem mais um pouco. Esse trem é gostoso demais e do jeito que as coisas tá, a gente tem que começar a plantar as coisas que dá na terra. Que as coisas por fora da terra dá muita doença. E aqui tá o feijãozinho também. O feijão tá bem bajeadinho, tá madurando. Agora espero que quando for para colher não esteja chovendo. É que é pouquinho, né? Colhe rápido. Aí tem outro ali na frente, mas o outro tá bem novinho ainda. E eu vou aproveitar, acho que vou plantar umas covas de abóbora lá dentro dele. Então, meus irmãos, eu comecei a fazer aqueles vídeos, né, contando a história da minha vida. Eu acho que enquanto eu ando aqui na roça e planto umas covinhas de abóbora, eu vou falar mais um pouquinho, que senão vocês vão esquecer o que é que eu comecei a falar. Que eu falei da onde que eu nasci, né, que foi no Mato Grosso, que eu casei lá, que depois eu mudei para Goiás, que depois eu me separei. Aí que eu separei casa com a minha sobrinha e nós estava trabalhando e estudando. Aí eu fiquei quase 3 anos só, cuidando dos meus filhos, trabalhando e estudando. Aí depois eu conheci um rapaz, nessa época eu tinha, parece que de 26 para 27 anos, acho que 27. Ele tinha 24. Solteiro, tinha vindo da região do Tocantins com os pais dele. O pai dele era gerente de uma empresa. E a gente começou a namorar e fomos morar junto. Aí 1 ano e meio depois eu engravidei. Ele queria muito ter um filho. E aí tivemos esse filho. Esse cachorrinho adora. Só que ele não gostava muito de trabalhar, não. Ele era assim meio folgado, meio filhinho de papai. E eu sempre trabalhei, né? Eu trabalhava. Só que ele tinha um emprego de fazer pintura em camiseta, pintura em tecido. Antigamente chamava silcagem, né? Uma coisa assim. E aí geralmente nós trabalhávamos mais à noite, depois que eu chegava eu ajudava ele. E aí ele era muito saidor, saía muito. E aí nosso filho nasceu, o trem mais lindinho. E o meu terceiro, né? E o primeiro dele. Aí eu comprei um lote, né? Pagando a prestação. Nós construímos uma casinha de 3 cômodos. Ele era pedreiro também. Ele sabia fazer vários tipos de serviço. Ele era pau para toda obra. Eu não gostava muito, mas sabia, sabe? Aí nós construímos a nossa casinha de 3 cômodos. E eu sempre trabalhando e ajudando ele. Só que ele é muito saidor. Às vezes eu ia trabalhar e ele ficava para fazer o serviço de pintura em casa e já cuidar do bebê, né? Tava com 1 aninho, quando eu voltei a trabalhar, meu filho tinha 1 ano e meio. Mas aí ele deixava, por conta das vizinhas, cuidar da criança e vazava pra rua. Ele era danado que só ele. Aí começou a beber muito, beber mais ainda. E até quando meu filho tinha 3 anos já, não deu certo não, nós estávamos passando até falta das coisas já, porque o que eu ganhava era pouco para pagar a prestação de lote, fazer despesa de casa, que eu não estava mais preocupando com isso. Aí fui falar com ele, não gostou, deu confusão. Aí nós separamos de novo. Mas fazer o que é assim, né? Quando não dá certo não adianta teimar não, porque
Sofria eu, sofria as crianças, os dois que não era filho dele também. Ele não tinha muita paciência. Tô fazendo as covas aqui, eu vou plantar umas abóbora. Depois que tirar o feijão, a abóbora fica aí. E aí separamos. Aí eu fiquei, né? Eu tinha a casinha, ele foi embora. E aí a parte da casa, porque ele ajudou a construir, ele tava querendo receber, mas aí fiz um acordo para ir com ele, que não precisava de vender a casa para dividir nada não, que não precisava dele dar pensão não, que eu cuidava do meu filhinho igual eu cuidava dos outros. Aí ficou acordado assim. Aí eu continuei trabalhando, punha o meu menino pequenininho na creche, os maiorzinhos já estavam maior, ficava em casa, ia para a escola. O meu mais velho nessa época já tinha 12 anos, o outro tinha 7. Aí ficou, né? E eu tinha uma vontade de ter uma terra. Aí surgiu um acampamento. Só eu com as 3 crianças, surgiu um acampamento. A minha prima tinha ido, mas o marido dela. E eu falei, a minha prima é irmã, né? Que a gente criou junto, foi criada junto. Eu falei, não, eu também quero uma terra. Aí como eu trabalhava nessa época, não era por mês, né? Eu trabalhava numa costura, eu recebia, era por produção. Aí eu ia, ficava uns 3 dias no acampamento, fui lá, mandei fazer um barraco pra mim. Quer dizer, consegui comprar um barraquinho já pronto, né? Que o homem tinha mudado. Aí eu ia uma vez na semana, ficava lá uns 3 dias. Às vezes eu levava as crianças, às vezes eu deixava com a minha irmã. E nesse acampamento lá, nos dias de reunião. Às vezes eu falhava de um final de semana e ia no outro. Ficava uns 3 dias, voltava. E o pessoal sempre cobrando de mim, que era para morar, que era para todo mundo morar. Eu, gente, se eu morar, os meus filhos vão passar fome. Não, passa não, aqui ninguém passa fome não, um cuida do outro. E eles queriam que eu mudasse definitivo pro acampamento. E eu não mudei, não tinha como para mim. Aí um belo dia eu cheguei lá e eles tinham arrancado o meu barraco. Me expulsaram do acampamento. Só porque eu não podia morar lá. Eu fiquei triste, hein? Fiquei triste, mas agradeci a Deus. Falei, não, se não deu certo, porque é por Deus, nada é por acaso. Eu voltei, continuei minhas costuras. E depois surgiu um outro acampamento. E quando surgiu esse outro acampamento, um ano e meio depois que eu tinha separado isso aí, eu tinha conhecido um rapaz que trabalhava num campo de futebol meio perto de casa. Conhecia ele na rua, assim. Todo dia que eu ia pro serviço, eu encontrava ele vindo pro serviço e eu indo, né? A gente já meio que se encantou. Aí um belo dia eu fui ajudar uma amiga minha num barzinho que ela tinha. No final de semana eu trabalhava ajudando ela a fazer porção, essas coisas. E esse rapaz apareceu lá. Aí esse dia a gente começou a conversar. Aí uma semana depois teve torneio de futebol lá no estádio. Lá ele chamou eu para ir lá. E acabei que eu cheguei lá e ele estava atarefado de trabalho. Ele estava atendendo no bar sozinho. Aí eu fui ajudar ele. Ajudei ele a tarde toda lá e depois nós começamos a namorar. E aí, que tava falando, surgiu esse outro acampamento e o pai dele, mas a irmã dele, resolveu ir acampar para conseguir uma terra. Aí me chamou e aí eu fui também. Aí ele ficou, porque o serviço dele já era pertinho da minha casa, né? O estádio lá de futebol. Aí ele já ficou lá em casa cuidando dos meus filhos, para ir para a escola. E eu, com o pai dele, a irmã dele e outros amigos lá, fomos para o acampamento. Aí a gente ficava mais ou menos uns 3, 4 dias no acampamento. O resto do dia em casa, porque eu continuava costurando, né? Mexendo com as costuras. E assim foi. Passou por uns 6 meses. Depois nós mudamos definitivo para o acampamento. Eu, ele e as crianças. Porque aí tinha um ônibus escolar que pegava as crianças no acampamento para levar para a cidade.
O acampamento era pertinho da cidade. Nós teve um primeiro que era mais longe, só que lá a terra não era viável, era terra muito fraca. O INCRA não quis comprar a terra. Aí nós viemos para um outro pertinho da cidade. Aí nós acampou aqui perto da cidade. Então já foi um acampamento. Nós já foi morar no acampamento e já morar com marido e mulher. Fizemos barraco e já viemos. Morava todo mundo perto, os pais dele, outros. Ao todo nós éramos umas 40 famílias. E aí ficamos acampados. Aí eu peguei a diretoria do acampamento, né? Para ajudar a coordenar. E 1 ano e meio depois nós fomos beneficiados com as terras. Só vou adiantar que já tem 23 anos que nós estamos assentados. Aí depois eu vou continuar falando o resto. Isso aqui é nossas terras. Ali tem uma chacrinha lá. Lá atrás é a casa, onde está aquelas árvores. Ali tem uma nascente, onde está aquelas tabocas. E aí nasce um córrego, né? O córrego desce aqui. Então tudo aqui é reserva, é preservado. Até lá no fundo do lote. Lá no meio tem outro rio, corguinho. Aí tudo é preservado. Então são... E essa parte aqui é plantado soja. São 7 hectares de soja. O restante lá atrás é pasto. Vai da casa até pro fundo. E mais no fundo tem pasto também. E lá no fundão, depois do segundo córrego, tem uma capoeira. Que nós não está intacta ainda, nós nem mexeu lá ainda. Então já tem terra demais para trabalhar. E é isso aí, meus amigos, que Deus abençoe todos vocês. Ótimo dia, ótimo mês, ótimo final de janeiro, né? Ótima semana. Depois nós fala mais.